Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Eu quero saudar nesta noite a todos com a paz do Senhor Jesus. Sou grato a Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória e toda adoração. Quem vos fala aqui é seu amigo em Cristo, Bispo Carlos Souza, trazendo a oração da noite de hoje, a história de Jó. Aleluia, da mulher de Jó, na Bíblia Sagrada. Todos relatam pouco da história desta mulher, mas hoje eu quero apresentar quem foi a mulher de Ló na Bíblia Sagrada. Nós entendemos que Jó, aleluia, tinha um propósito de sofrimento aqui na terra. Deus permitiu que Jó sofresse para provar que o amor de Jó era verdadeiro. Deus não explicou a Jó a razão do seu sofrimento, mas Jó se manteve fiel a Deus. O sofrimento de Jó não foi castigo por pecado. Aleluia! Jó era um homem íntegro e temente a Deus. E o propósito de Deus confirmar que Jó era irrepreensível, Jó não merecia castigo porque não pecava, o seu coração era bom, né? Satanás acusou Jó, aleluia, de só servir a Deus por causa das bênçãos que ele recebia. Jó era próspero, feliz, tinha filhos, aleluia, e era respeitado por todos. Mas se ele perdesse tudo, certamente iria amaldiçoar a Deus. Satanás estava sugerindo que Jó era interesseiro, não amava a Deus de verdade, com amor incondicional. Deus sabia que o amor de Jó era verdadeiro. Para provar isso, ele permitiu que Satanás tocasse Jó, roubando seus bens, matando seus filhos e tirando a sua saúde. Mas Jó se manteve fiel a Deus e não pecou contra o céu. O sofrimento de Jó não foi castigo por pecado, mas só não sabia a razão do seu sofrimento. Ele não sabia sobre a acusação de Satanás, nem que Deus estava provando que o seu amor era verdadeiro. Jó, seus amigos apenas sabiam que Deus é justo, por isso não entendia como uma pessoa inocente poderia sofrer. Eles pensavam que o sofrimento era sempre um castigo pelos pecados. Se isso era verdade, ou Jó estava em pecado, ou Deus estava sendo injusto para com Jó. Os amigos de Jó sumiram que ele tinha pecado escondido que precisava confessar. Mas Jó, que era inocente e sabia disso, começou a entender que o sofrimento nem sempre é resultado de pecado. Só exigiu uma explicação para o sofrimento, mas Deus lhe mostrou que há coisas maiores que nós, que não podemos entender. Quando Deus falou, Jó entendeu que o mais importante não é entender, porque se arrependeu de exigir. Amém. Deus estava provando Jó naquele momento mais difícil da tua vida. Deus declarou que os amigos de Jó estavam errados, provando que Jó não estava em pecado. Na verdade, foram os amigos de Jó que pecaram, falando coisas erradas sobre Deus. Mas quando os amigos de Jó se arrependeram e Jó orou por eles, Deus perdoou o seu pecado. Deus restaurou a sorte de Jó.
recompensando-o por sua fidelidade em meio a tanto sofrimento. Aleluias! Mas a história hoje não é sobre Jó. Eu quero falar um pouco da mulher de Jó. Uma mulher, aleluia, que ali amaldiçoou a vida de Jó contra o seu Deus, né? Mas Jó continua sendo fiel ao nosso Deus. Deus sabia que Jó era fiel. Deus sabia que Jó poderia, mesmo nas suas condições, mas não negaria o nome do nosso Senhor. Aleluia, porque Jó, mesmo naquela enfermidade, né, Jó acreditava que Deus podia surpreender ele de uma forma sobrenatural. Eu louvo a Deus, porque Jó não deixou de fazer a vontade do Pai para não fazer a vontade daqueles que estavam à sua volta. Aleluia. Então, aleluia, eu quero contar essa história, né? Muitos perguntam sobre a esposa de Jó na Bíblia, mas existem poucos relatos que falam sobre a vida da esposa de Jó. O que podemos afirmar sobre a esposa de Jó é que ele teve 7 filhos e 3 filhas, e que era esposa de Jó, um homem que não tinha sobre ele culpa alguma e era muito temente ao nosso Deus. A esposa de Jó é conhecida por não ter o mesmo temor que Jó tinha em relação ao seu Deus. Ele também, aleluia, conhecia pela famosa frase: amaldiçoa o teu Deus e morre. Está escrito que quando a mulher de Jó viu tudo que sobreveio sobre o seu esposo, ela se virou para ele e diz: por que ainda você mantém a sua integridade com Deus? Em outras versões diz: por que ainda você se demonstra fiel ao seu Deus? Porque você ainda continua sendo bondoso com o seu Deus? Porque você ainda continua a ser sincero com o seu Deus? Porque você ainda continua sendo religioso, mesmo depois de tudo que aconteceu com você? Porque você ainda se mantém leal ao seu Deus? E a seguir, veremos com mais profundidade a respeito do significado de a esposa de Jó na Bíblia. Aleluia. Como já dito anteriormente, ninguém pode afirmar qual era o nome da mulher de Jó, pois a Bíblia não cita o seu nome, mas ela é conhecida por 2 fatos muito importantes. O primeiro de todos é que ela conseguiu escapar de todas as atrocidades que aconteceram na casa de Jó. Ela foi a única que escapou, além de Jó, da morte que veio na casa deles. Todos os filhos de Jó e sua esposa, aleluia, e todos os bens que ele tinham se foram. Mas a boa vida que eles tinham foi tirada deles, de um dia para o outro. Em um dia, toda a família de Jó estavam reunida na segurança do seu lar. No outro dia, todos os filhos de Jó e sua esposa morreram, e todos os bens que eles tinham se perdem. Todos os funcionários de Jó também morreram, além dos animais e plantações que eles tinham, tudo se perdeu. Depois que eles perderam tudo que tinha, Jó exclamou: eu nasci sem nada e com nada vou morrer. E o segundo fato que fez a esposa de Jó ser conhecida é que ela pediu para que Jó amaldiçoasse ao seu Deus, para que depois pudesse morrer. Assim que nós vemos na maioria das traduções das Bíblias Sagradas que conhecemos,
Mas existe um detalhe muito importante na famosa frase da esposa de Jó na Bíblia. Será mesmo que ela pediu para que Jó amaldiçoasse o seu Deus? A seguir veremos como mais profundidades sobre esse curioso fato bíblico. Em algumas traduções é possível ver o termo maldição como bênção. No texto original das Escrituras Sagradas, os teólogos afirmam que na parte que conhecemos sobre a esposa de Jó, que supostamente pediu para que ele amaldiçoasse o seu Deus, está escrito: abençoe o seu Deus e morra. Então nós vemos aqui uma história verídica. Nós vemos aqui que a mulher de Jó amaldiçoou o Deus de Israel e depois pediu a própria morte do teu esposo. Mas só que Deus palpou a vida de Jó. Deus fez que a mulher de Jó visse com seus próprios olhos que Jó era temente, íntegro e reto e se desviava de todo o mal. Quem sabe você está nessa situação. Quem sabe você está indeciso de fazer, aleluia, uma decisão não precipitada, mas pedindo para Deus te orientar. Quantas pessoas que estão do teu lado, muitas das vezes dormem com você, está 24 horas com você do teu lado e não acredita que o Deus que te chamou é fiel para cumprir com a sua palavra. Quantas amizades que nos julgam, que nos acusam daquilo que a gente era no passado. O importante é que o nosso Deus, Ele sabe, Ele conhece o meu e o teu caráter. Aquela mulher, aleluia, muitas das vezes, se a gente for entender a Bíblia Sagrada, ela só falou aquilo porque creio eu que ela estava passando pelo mesmo momento que Jó passou. Eu creio que ela não queria que Jó passasse por aquela humilhação. Eu creio que ela não queria que Jó passasse por aquela dificuldade, por aquela enfermidade, que ela creio que ela chorava junto com Jó. Porque a palavra do Senhor fala que quando Deus une um casal, se torna uma carne só, o que um sente, o outro também sente. Se a gente for relatar na vida espiritual, qual casal que não vê um sofrendo não vai sofrer junto? Então ela preferiu a morte de Jó do que ver Jó sofrer naquele momento difícil. Ela preferiu que Deus levasse ele através da maldição do que ver o teu esposo, que todo dia estava ali com ela, com teus filhos, fazendo um banquete, fazendo um almoço, uma janta em cada filho, aleluia, na vida deles. Quem sabe aquela mulher falou: Senhor, eu prefiro a morte do meu esposo do que eu ver ele sofrendo nessa situação. Muitas das vezes nós não pensamos e analisamos esta palavra da mulher de Jó. Muitas das vezes nós estamos com pessoas, muitas das vezes que nós pagamos preço pelo amor da obra de Deus. Mas eu tenho a certeza que através desse vídeo, dessa noite abençoada, o Espírito Santo ele vai te conduzir a não largar e não abandonar aquilo que o Senhor tem projeto na tua vida. Por mais que o inimigo tenta cirandar a tua casa, por mais que o inimigo tenta cirandar a tua família, continua sendo íntegro e fiel a Deus. Nem que você tenha que perder tudo pelo amor do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem que você tenha que perder amigos para viver a promessa que Ele tem com você aqui na terra. Porque eu acredito, eu tenho a certeza que aquela mulher falou aquilo num tempo de sofrimento, viu Jó chorando, se lamentando daquela lepra que tomou o seu corpo inteiro, que ficou uma carne viva, que ficou uma doença incurável. Mas só que Deus, sabendo da história daquele homem, aleluia, sabia que Jó ia passar por aquela situação e ele ia glorificar a Deus, ele ia fazer um culto de ação em graça na tua casa, porque Jó, ele vai velar 10 filhos com a tua esposa. Irmãos, aquela mulher, ela passou com Jó também. Ela viu também os seus filhos, aleluia, sendo enterrados.
aleluia, em 10 covas. Abriu 10 covas sobre a tua família, sua casa agora desmorona. Aquela mulher, ela vai ter um ato de fraqueza e vai dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Mas Jó, ele era íntegro. Jó, ele era fiel. O Jó queria, aleluia, que Deus olhasse para ele e fizesse algo acontecer naquele momento. Jó, ele vai questionar Deus. Jó vai pedir para Deus, aleluia, o porquê disso. Qual é o propósito que ele tinha para manter naquela enfermidade. Mas só que Jó, ele foi até o final. Mesmo a tua esposa, aleluia, te amaldiçoando para tirar sua própria vida, mas Deus era na vida daquele homem. E esta mulher, creio eu, que quem sabe se arrependeu. Quem sabe ela falou naquele momento de aflição, de fraqueza, porque nós somos fracos, nós somos pecadores, muitas vezes falamos coisas e não entendemos, e depois se arrependemos. O que sai da nossa boca? As palavras profanas. Mas eu creio que esta mulher, ela teve um ato para se expressar, tamanha era a dor do teu esposo. Essa mulher, mesmo ela falando com aquelas palavras, ela entendeu que Jó estava debaixo da promessa do nosso Deus. Que Jó estava debaixo de uma bênção que iria ser derramada sobre aquela família. Então nós temos que entender primeiro a palavra, temos que estudar e ver o que Deus quer realmente falar conosco através da mulher de Jó. Porque nós somos fracos, nós somos pecadores, nós erramos no pensar, no falar, no andar, no agir, até mesmo, aleluia, até você olhar para uma pessoa, você peca. Então essa mulher também não vai ser, aleluia, uma pessoa, aleluia, sensível, mas uma pessoa que era carne e osso como eu e você. Mas se ela pecou, creio eu, que ela se arrependeu e viu o teu esposo sendo abençoado 2 vezes mais. Quem sabe essa mensagem vai chegar até você. Quem sabe você vai ouvir esta palavra e vai tocar no seu coração para você não amaldiçoar, mas para você ajudar os que estão oprimidos, deprimidos, que está aí na sarjeta. Estende as mãos antes de amaldiçoar alguém, porque uma palavra sai da tua boca pode fazer um efeito sobre aquela vida. Então deixa aqui esse vídeo para você, essa oração. E quero orar o Pai Nosso para acabar com chave de ouro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Todos digam confirmando amém e amém. E se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal, dá um like, ativa o sino para receber mais vídeo na sua casa e para a tua família.